Fala galerinha do Cartola, tudo certo? Rodada de número 10 chegando e no vídeo de hoje eu quero deixar para vocês 5 nomes que não pode faltar no seu time se você quer mitar nessa rodada de número 10. Se você está precisando de ponto, está precisando de valorizar, esse vídeo foi feito para você. Então fica ligado que eu vou deixar aqui 5 nomes que não pode faltar na sua equipe se você quer mitar nessa rodada de número 10. E o primeiro nome já vai ser no ataque, pessoal. É um nome que não é o que todo mundo está pensando. Não sei se foi todo mundo analisou essa rodada fino, como aqui a gente do Central do Varela analisou. Então vamos lá. O primeiro nome, Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino. Se você está pensando em imitar, você tem que ir com o Eduardo Sacha, porque o Juventude é o time que mais tomou gol fora de casa. O Juventude tem uma zaga, pessoal, que cede demais para atacante. Eduardo Sacha é um nome que não pode faltar nesse teu time, se você quer imitar na rodada 10. O segundo nome aqui, unânime nessa rodada, para você que quer ir bem, eu vou deixar no meio de campo a dica. Meio de campo, para quem quer ir bem nessa rodada, não pode sem John Arias. John Arias do Fluminense contra o Vasco da Gama. Fluminense jogando em casa, precisa da vitória. John Arias é o principal jogador do Fluminense, precisando de 4,77 para começar a valorizar. O Vasco da Gama aqui cede para meio de campo. O John Arias cobra pênalti, cobra a bola parada. Então John Arias é a segunda dica do canal que não pode ficar de jeito nenhum fora do seu time. A terceira dica, pessoal, aqui vai por posição. Vamos para a lateral. Um lateral que não pode faltar no seu time, tem que estar no seu time se você está querendo fazer mais aí de 70, 80, mais de 100 pontos. Juninho Capixaba. Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. O SG do Bragantino aqui é um dos possíveis para essa rodada. Juventude que joga muito mal fora do Alfredo Jaconi. A média do Juninho Capixaba é impressionante. Ele tem uma média de 8,69. Então o Juninho Capixaba vem entregando pontuações de, aqui último jogo 8,69, 9,50, 10,10, 10, 20,20, 10,40, 9,40. Então a média do Juninho é impressionante. Quando joga em casa é melhor ainda. Se você quer fazer pontos e subir na sua liga, tem que ter Juninho Capixaba no seu time. Na zaga, pessoal, a dica de ouro aqui para vocês aqui, um confronto que vai ser visado, porém um atleta que talvez não esteja todo mundo olhando para ele, é o Lianco do Atlético Mineiro. Por que o Lianco do Atlético Mineiro? O Corinthians tem muita dificuldade nas jogadas ofensivas, armar jogadas ofensivas. Depende demais do Memphis Depay. Se o Memphis Depay não tiver no jogo, o Corinthians praticamente fica sem alternativas de criação. Se o Memphis Depay jogar, ele vai estar vindo de lesão, ele está fora de ritmo. Então o Lianco é um zagueiro rápido, forte, fez gol agora no meio de semana, fez gol juntamente com o Rubens aí, os dois marcaram. O Rubens também vai ser uma indicação do canal, mas para a zaga, se você está pensando em imitar, não pode ir sem o Lianco, galera. Tem que ir com o Lianco, porque o Corinthians fora de casa é uma mãe. O Corinthians fora de casa é ruim demais. Na Arena Corinthians ele é empurrado pela torcida, a torcida incentiva, mas fora de casa. E o Corinthians contra o Galo tem um retrospecto favorável para o Galo aí, tá? O Corinthians nunca jogou bem em Minas Gerais, tá? E o último nome aqui que tem que estar no seu time devido ao confronto, eu vou deixar até aqui no reserva de luxo para vocês poderem escalar jogadores titulares mais expressivos, mas aqui não pode deixar de fora o André Silva do São Paulo. André Silva do São Paulo, que joga contra o Mirassol. O André Silva que fez aí no último jogo 11,10. No outro jogo que ele jogou o jogo todo 17,20. 9,40, então ele vem numa excelente média aí, tem uma média de 8,52 e o Mirassol é um dos clubes aí que também cede demais para atacante. Então o confronto do São Paulo é favorável, é no Morumbi onde São Paulo se impõe, o Mirassol cede demais para atacante e a estatística não mente, pessoal. Vai com o atacante do São Paulo. Não quer ir com o André Silva, vai com o Luciano, mas tem que ir com alguém do São Paulo. No meu caso, eu prefiro o André Silva porque a média básica dele está bem maior do que a do Luciano, tá? Então a gente tem que pensar em jogadores que têm média básica. Então, André Silva aí é o quinto nome que não pode faltar no seu time. Como aqui a dica desse vídeo de hoje era 5 nomes e você assistiu até agora, eu vou deixar para vocês aqui um nome no gol interessante aqui para a rodada, devido ao mínimo para valorizar. Quem está acompanhando o canal aí já sabe da dica do canal, mas para quem não está aí acompanhando, a gente tem dois caras aqui que são muito bons goleiros, top para a defesa nessa rodada e está custando bem pouco. O Everton do Palmeiras
está custando 9,12 e precisa de 1,96 para começar a valorizar. Porém, o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo vai jogar só para se defender, pois não é o estilo do Flamengo. O estilo aí do time do Felipe Luiz é pressão, marcação, pressão, ataque. O Everton vai ser exigido. Como o Palmeiras vem tomando gol, tomou o gol até do Red Bull Bragantino agora aí na última rodada, então eu acredito que o Everton é para defesas e não para SG. Já logo mais embaixo a gente tem o Fábio do Fluminense, que vai enfrentar o Vasco do Diniz, e o Fábio precisa de 1,02 para começar a valorizar. E é a dica do canal. Quem não está confiante no Fábio, vai de Everton. Mas eu estou confiante aqui no Fábio. O Fluminense tem um time sólido. O Vasco da Gama está numa fase de reconstrução. Quem conhece os times do Diniz sabe o que eu estou falando. Ganhou de 3-0 no último jogo. Agora vem nesse jogo aqui e toma 4. O Diniz, os times do Diniz, principalmente no início de trabalho, ele é muito instável. Ele tem essas oscilações. A gente não sabe que time do Vasco da Gama que vem vai entrar em campo. O que a gente sabe é que o Vasco tem Felipe Coutinho, que chuta de fora da área muito, Nuno Moreira, que chuta muito de fora da área, tem aí o Piton, que arrisca algumas bolas de fora da área, tem o Verratti, que quando sobra para ele finaliza, então ele gera scouts aí pro goleiro. O Verratti é o artilheiro, a gente sabe disso, porém o Fábio é um excelente nome para essa rodada devido ao mínimo para valorizar. Então, se você quer ir bem nas ligas, se você está precisando de cartoletas, o Fábio é um excelente nome para essa rodada, pouco visado aí, que se você colocar, você vai diferenciar o seu time para a rodada. Então, galera, esses são os nomes para quem quer passar dos 100 pontos, não pode deixar de fora do time, tá, pessoal? E aí a gente pode montar esse time aqui para fechar legal, bacana. A gente pode entrar aqui, ó, com o Hulk, que é um excelente atacante para a rodada, e o Wesley do Internacional. Tem rumores que o Inter vai poupar no final de semana, então o Wesley pode ser poupado, porque o Inter tem um confronto contra o Bahia, valendo vaga na Libertadores aí no meio de semana, então o Wesley pode ser poupado. Se o Wesley for para jogo, é um excelente nome aí, porque o Sport cede demais aí para atacante. Se o Wesley não for para jogo, pessoal, tá aqui, ó, Vitor Roque do Palmeiras. Vitor Roque do Palmeiras, um excelente nome para a rodada. Vitor Roque aí, que começou a fazer gol, melhorou demais o futebol do Vitor Roque aí. É contra o Flamengo, eu sei, é um time forte, mas o Palmeiras vai se impor dentro de casa. E o Vitor Roque é um excelente nome aí para essa rodada. No meio de campo, pessoal, aqui, a gente não vai de Neymar, porque o Neymar, a gente não sabe se vai jogar o jogo todo, a gente não sabe nem se vai jogar. Ele está relacionado. Então o Neymar pode jogar poucos minutos aí e acabar deixando a gente na mão. O Alan Patrick é uma ótima para essa rodada, mas é um ótimo nome. Porém, o Alan Patrick é um dos principais jogadores do Internacional. Então, a gente não sabe se o Alan Patrick vai jogar, porque o Inter depende muito do Alan Patrick na terça, quarta-feira aí contra o Bahia. Então, aqui para compor esse time de momento, pessoal, a gente vai com o Rubens, que é uma estratégia aí, que eu já passei no vídeo anterior do canal, do Atlético Mineiro, estratégia aí de mentoria para vocês, assiste o vídeo lá que ficou top demais, aí o último vídeo do canal. E a gente, para fechar esse meio de campo, para ficar um meio de campo top e econômico, a gente vai fazer uma dobradinha do Red Bull Bragantino, a gente vai com o John. Aqui eu acredito que John e Eduardo Sacha aí vai ser os nomes aí do Bragantino nessa rodada. Na zaga, para compor aqui junto com o Lianco, pessoal, eu gosto muito do Thiago Silva para essa rodada e do Pedro Henrique. Tá? Eu gosto muito dos dois. O Pedro Henrique tem mais média básica do que o Thiago Silva. O Pedro Henrique do Bragantino aí tem uma média básica de 3,64. Muito bom também o Ferrarese, mas só que o Mirassol faz gol em quase todos os jogos, tá? Então não dá para confiar 100% no Ferrarese. Nesse momento aqui, pessoal, eu vou ir com o Pedro Henrique do Bragantino contra o Juventude. O Pedro Henrique está precisando de apenas 2,08 para começar a valorizar, dobrando aqui o Red Bull Bragantino na zaga. E na outra lateral, pessoal, aqui a gente tem nomes interessantes. Tem o Bernabé do Inter, mas acredito que vai ser poupado. Tem o Piquerez do Palmeiras precisando de 2,87 e tem o pênalti. Tá? Temos o Natanael aí que no último jogo mitou e fez 18,20 aí de média básica aí contra o Cruzeiro. E temos aqui o Giai do Palmeiras, que eu acredito que é um excelente nome para a rodada contra o Flamengo, devido à média básica e o confronto, pessoal. O confronto para o Giai é favorável porque o Flamengo ataca pelos lados do campo. Então aqui ele vai bater de frente com a turma aí, Michael, com Everton Cebolinha. Se jogar invertido o time, ele vai pegar de frente aí o Luiz Araújo, ali vai jogar também contra o Wesley, então ele tem grandes chances aí do Giai e muito bem em desarmes nessa rodada. Então o Giai é um excelente nome para lateral para essa rodada. No nosso técnico comandando a nossa equipe, eu estava muito confiante na vitória do
Eu estava muito confiante na vitória do Internacional contra o Sport, porque a pior equipe da competição estava pensando muito em Roger Machado. Como o Roger Machado pode entrar com o time reserva e esse jogo aqui pode dar uma zica, a gente vai com o Cuca. O Cuca é um excelente nome para a rodada. Atlético Mineiro em casa aí contra o Corinthians, então a base do nosso time está sendo Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, 2 jogadores do Palmeiras e 2 jogadores do Fluminense. O time ficou aí 120 cartoletas e ainda a gente tem aqui para compor o nosso banco de reserva aí para o nosso meio de campo. A gente tem um nome interessante aqui embaixo, pessoal, Iago Pikachu contra o Cruzeiro, precisando de 2,39 para valorizar. Na zaga a gente pode entrar aí com o Júnior Alonso, aí que é para supor o Lianco. Na lateral, aí no lugar do Giai, a gente tem aí o Kaique Bruno numa excelente fase também, aí fazendo excelentes pontuações, mas como a gente está ali com o Iago Pikachu, eu acredito que não fica tão interessante. A gente pode ir com Enzo Dias do São Paulo. E no gol, nosso goleiro reserva e para o Fábio, a gente pode ir com o Cleiton do Red Bull Bragantino. Então aqui nossa reserva de luxo fica no André Silva. E o nosso nome aqui para capitão, a gente tem o Hulk, Vitor Roque, Eduardo Sacha, John Arias, interessante aqui também para capitão. No momento, pessoal, que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu vou com Eduardo Sacha. Eduardo Sacha capitão no time. Eu mudei, eu estava com o Hulk, mas eu estou acreditando muito nesse Red Bull Bragantino contra o Juventude, porque eu analisei os scouts aí desse confronto, e o Red Bull Bragantino aqui é super favorito para imitar o ataque aí. Até, pessoal, vale a pena pensar aí, para quem quiser fazer uma análise mais profunda aí, em queimar um cartucho e talvez usar o Isidro Pita aí no lugar do André Silva. Mas eu sempre falo, o André Silva é um nome top para diferenciar nessa rodada, porque o Mirassol cede muito para atacante. Se você assistiu até aqui esse vídeo, se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo aí com quem precisa subir nas ligas e está com poucas cartoletas. Afinal de contas, o time custou apenas 120 cartoletas e tem 5 nomes top demais aqui para você fazer uma base legal e você imitar nessa rodada. Se você gostou, pessoal, deixa o joinha, se inscreva no canal, tamo juntos, acompanhe o canal que vai ter atualização aí até o final de semana, até o início da rodada. Forte abraço e até a próxima.